Oi, gente, eu sou a Mariana, sou sócia da Melo Advogados e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre negociação de contratos. Esse é um tema que está sendo muito falado agora, especialmente por conta da pandemia de Covid-19, que está levando muitas pessoas a renegociarem seus contratos ou até mesmo a rescindi-los. Com a pandemia, né, e a crise financeira que se instaurou, muitas pessoas perderam boa parte de sua remuneração ou tiveram essa remuneração diminuída, e isso acabou impactando diretamente no caixa da família, levando à necessidade de renegociar algumas dívidas já contraídas. E muita gente pergunta: isso é possível? E sim, isso é possível. Por quê? Porque todo contrato, quando ele é firmado, quando ele é assinado lá no começo, ele é feito com base numa situação fática que se estabelecia entre as partes, né? E ele sempre vai ter por base algum tipo de equilíbrio entre as partes, especialmente financeiro, econômico ali. Acontecendo alguma situação que quebre esse equilíbrio, que promova algum tipo de desequilíbrio, tornando o contrato mais vantajoso para uma parte ou até inexequível para outra parte, existe a possibilidade, dentro do próprio ordenamento jurídico, de você fazer essa revisão desse contrato. Então, é necessário que o contrato sempre atenda esse equilíbrio e busque levar esse cumprimento pelas partes envolvidas. E quando a gente fala de restabelecer esse equilíbrio, é bom lembrar que esse equilíbrio ele tem que ser verdadeiro, né? Ele não pode ser um suposto equilíbrio que só favoreça uma das partes, né? Então, a gente está vendo, às vezes, algumas situações em que uma das partes, na tentativa de renegociar, acaba, de alguma forma, abusando dessa confiança e buscando ter algum tipo de vantagem nessa negociação para um momento pós-pandemia, né? Isso não é justo, isso fere a boa-fé contratual, que é um princípio que, sim, deve reger todas as relações contratuais em todas as suas etapas, desde a negociação até o momento da assinatura do contrato e do seu cumprimento. E aqui, no caso de uma renegociação, não é diferente. Tem que ter boa-fé de ambas as partes no momento da negociação também. Portanto, se for necessário que haja uma renegociação dos termos do contrato, especialmente no que diz respeito a pagamento, valor do pagamento, forma de pagamento, data de pagamento, tudo isso é possível de ser feito. Quando a gente está falando aqui dessa pandemia de coronavírus, né, a gente vai acabar falando de caso fortuito ou força maior. A essa altura, quase todo mundo já ouviu falar desses termos, né, porque já passou por algum tipo de situação que precisou renegociar o contrato. E a realidade é que, havendo um caso fortuito ou de força maior, que é exatamente o que a gente está sentindo agora, né? Um evento absolutamente inesperado pelas partes que contrataram, essa negociação ela é legítima e ela pode ser feita. A gente poderia pensar até em não cumprir o contrato, parar de cumprir esses contratos. A lei, em princípio, ela legitima a inexecução do contrato com base no caso de haver essas excludentes, que são o caso fortuito e a força maior. No entanto, uma coisa que eu acho muito importante de ser trazida aqui é o fato de que os contratos, eles também têm um princípio que é o cumprimento da sua função social. Os contratos todos têm uma função social. Uma dessas funções, cada contrato vai ter a sua, claro, mas uma dessas funções também é promover a própria economia e a circulação de produtos, serviços e de valores. Imaginemos uma situação em que todos os contratos firmados antes da pandemia de coronavírus sejam interrompidos por conta dessa crise financeira. Qual seria a consequência disso? A consequência socioeconômica que vem daí é muito grave, né? Então, a gente poderia pensar em quebras de empresa, em desemprego, e uma série de outros problemas, de outros fatores, de serviços que não são fornecidos, né? E isso tudo acabaria levando a uma grande bola de neve, né? Uma reação em cadeia que afetaria toda a economia. É muito importante que todas as partes envolvidas tenham a consciência de que
essa ruptura contratual, ela vai ter um impacto maior para além da relação entre as partes que tinham firmado o contrato anteriormente. É evidente que se você não tem a menor possibilidade de realizar o pagamento e é necessário que você quebre esse contrato, você tem que ir. No entanto, se você tem alguma possibilidade de manter esse vínculo contratual, é recomendável que você mantenha, para promover justamente essa segurança econômica na nossa sociedade, em que todos nós vivemos. Para isso, a gente vai precisar ter algumas ideias e alguns parâmetros de negociação. Uma coisa que é importante ver, dependendo do contrato que está sendo negociado, é se existe algum tipo de cláusula contratual que preveja algum tipo de seguro para essas situações. É difícil que isso exista quando a gente está falando de uma situação como essa de pandemia, de um vírus que não existia, né, de toda essa estagnação econômica que veio daí. Então, é possível que isso não exista, mas, dependendo do contrato, existe sim. E se for essa situação, então é o caso de você recorrer a esse seguro, a essa cláusula contratual que vai garantir a continuidade do contrato, a própria execução do contrato. Um ponto que a gente precisa pensar é que muitas empresas, elas não puderam cumprir os seus contratos por conta de uma determinação do próprio Estado de fechamento das empresas. Não foi uma escolha da empresa. É claro que existe também uma situação de segurança e de escolha social, né, de postura social da empresa, mas a verdade é que muitas empresas fecharam por uma determinação do Estado, né? E sendo assim, essa empresa, ela não tem também como arcar com os prejuízos que os terceiros com quem ela contratou tenham oferido por conta desse ato do Estado. Então, nessas situações, não adianta também a outra parte contratante exigir que a empresa fornecedora ou vendedora, ou seja lá qual for o tipo de contratação que tenha sido feita, que ela arque com uma reparação total dos prejuízos, porque ela não foi diretamente a causadora desses prejuízos, então não tem por que ela arcar com tudo isso. Então, a gente pode pensar, por exemplo, né, no caso de escolas, especialmente escolas de ensino infantil, né? Houve realmente uma debandada de alunos de muitas escolas, né? Qual que vai ser a implicação disso? Já existem muitas escolas fechando, porque simplesmente estão perdendo todos os seus alunos ou alunos suficientes para não conseguir mais arcar com todas as suas contas, né? A gente pode pensar aqui que houve algumas iniciativas do Estado visando melhorar a situação das empresas, então postergando o pagamento de tributos, flexibilizando a contratação de seus funcionários durante esse período, mas a gente sabe que essas medidas, elas são provisórias, né? Elas não vão perdurar. Algumas vezes, por exemplo, no caso dos tributos, muitos tributos, eles simplesmente foram postergados, eles devem ser pagos depois. Nesses casos, o contratante do outro lado também tem que levar isso em consideração. E talvez ser o caso de buscar essa negociação, não necessariamente visando uma reparação ou o inadimplemento, o não pagamento nesse período, mas talvez postergando esse pagamento para depois, para um momento em que haja algum tipo de estabilização e retomada dos negócios. Então, nesse sentido, algumas coisas que podem ser feitas, né? A negociação do próprio preço, do valor do contrato, do preço do produto, do preço do serviço. Então, esse valor pode ser negociado, ele pode ser diminuído, e ele também pode ser parcelado. Ele pode ter seu pagamento diferido. Tudo isso vai ser necessário ficar disposto num novo contrato, num aditivo contratual, que as partes vão entabular entre si. Para isso, todas as partes envolvidas vão precisar necessariamente de um advogado para acompanhar, e elas vão precisar também consolidar todos os seus interesses. É só dessa maneira que as partes vão conseguir estabelecer todas as situações que apareceram durante essa situação de pandemia e a expectativa delas na retomada do negócio e a entrega do produto, com a entrega do serviço, ou todos os negócios que forem estabelecidos ali.
É claro que tem situações em que um contrato simplesmente não pode ser cumprido. Ele não vai ter como ser cumprido se não for nesse exato momento. Nesses casos, a única solução realmente vai ser o término da relação contratual. E para isso acontecer, vai ter que ser estabelecido um outro contrato, um término, uma rescisão contratual, que vai precisar, sim, passar por um advogado especialista nesse assunto, que vai orientar as partes e chegar num consenso. Para isso, existem algumas técnicas de negociação e de mediação das relações, desses conflitos que podem surgir de agora, e vale a pena todo mundo ir atrás disso e buscar restabelecer essas relações ou não deixar essas relações se esgarçarem durante esse período, de forma que todas as partes envolvidas e todos nós, enquanto sociedade, possamos retomar as nossas atividades com segurança e com estabilidade no futuro próximo. Essa foi uma breve explicação sobre esse tema, que a gente pode continuar debatendo em outros momentos. Conto com vocês e se tiver mais sugestões de temas, manda pra gente.